Então, pessoal, aqui estou eu, o vosso amigo Nuno Pinto, para o meu terceiro episódio da rúbrica O Futebol Visto por Quem Não Sabe. Pois bem, eu estou no meu terceiro episódio, eu já fiz 2 vídeos e sinto-me neste momento já com uma grande basófia. Sinto-me mesmo em condições de dizer isto. Freitas Lobo, eu estou para ti como o Bento Neres está para ali cá. Eu estou aqui para te fazer frente, estás a perceber? Estou obviamente a brincar. Freitas Lobo, tu és grande. Eu só tenho mesmo é de agradecer à minha mãe por poder estar vivo para ler e ouvir os teus fabulosos comentários. Eu diria poesia tática. Pois bem, eu vou começar por aquilo que mais interessa, aquilo que de mais importante se passou nestes últimos dias. O meu jogo de quarta-feira, em que a minha equipa ganhou por 8-7. Eu raramente ganho, desta vez ganhei, tirando o facto de eu não ter marcado nenhum golo. Mas é assim, o Licá também não marca nos jogos todos, não é? Às vezes acontece aos melhores. Na minha equipa estavam os meus 2 colegas de rúbrica. João Faria, da rúbrica Vlad no comando, e Tiago Silva, o Silvinho de Pitelas, da rúbrica O Mugeja Opina. Esses meus 2 colegas apontaram 2 tentos cada um. Os 2 tentos do Vlad foram fraquinhos, nem há muito a dizer, tirando o facto de um deles ter saído de uma espetacular assistência minha, logo a partir da defesa, foi mesmo fantástico. Os 2 tentos do Tiago foram 2 senhores golos. Um deles, o primeiro, de calcanhar, obviamente sem querer. O segundo, ele decidiu o jogo, porque o jogo estava 7-7 quando ele marcou esse segundo golo, e ele fez o 8-7. Um golo em que ele estava com a bola encostada à linha de fundo, picosférico, e a bola entra ao segundo poste. Obviamente que ele nem sabe como é que fez aquilo, isto porque o Tiago é muito mau jogador. Aliás, o Tiago é muito mau em tudo aquilo que faz. Basta verem o vídeo dele, o seu primeiro vídeo da rúbrica O Mugeja Opina, para poderem constatar isso. Vejam o vídeo e tirem as vossas conclusões. Claro, vejam o vídeo se não tiverem mesmo mais nada para fazer, como é óbvio. Vamos então falar daquilo que não interessa tanto, do futebol que se passou em Portugal e por essa Europa fora, já que o mais importante já está falado. Em Portugal, Liga Portuguesa, primeira jornada da segunda volta, vamos falar do grande jogo da jornada, o Derby do Minho, em que o Vitória venceu em Braga por 2-1. O Vitória que não vencia em casa do seu eterno rival há 15 anos, desde a época 2002-2003. Na altura, o Vitória haveria vencido o Braga por 4-2, neste caso 2-4. Esse que foi o último derby minhoto disputado no estádio 1º de Maio, ou seja, o Vitória nunca tinha vencido no novo estádio do Braga, aquele estádio que foi construído para o Euro 2004. Desta feita, a Vitória venceu por 2-1. O Vitória marcou 2 golos logo no primeiro quarto de hora. O primeiro por intermédio de Josué, um daqueles golos em que o difícil era falhar. E o segundo foi Tiquinho Soares, um bonito golo de cabeça. Como disse, os 2 golos logo no primeiro quarto de hora. Stojkovic reduziu já em período de compensação, no último lance do jogo mesmo, numa altura em que o Braga jogava já com menos um jogador devido à expulsão de Velásquez. Portanto, o Braga é terceiro, tem 36 pontos. O Vitória é quinto com 34, aproximou-se do seu rival, aproximou-se também do Sporting. O Sporting está no 4º lugar, tem 35 pontos. O Sporting que voltou a empatar, segundo empate consecutivo para a Liga. Empatou a 2 bolas diante do Marítimo, na Madeira. O Sporting nesse jogo esteve por 2 vezes em desvantagem. Logo na primeira parte, Éder Bessa a fazer o 1-0. O 1-1 foi por intermédio de Bas Dost. Ele tem marcado nos últimos jogos, sempre. Bas Dost, que é o melhor marcador, tem 14 golos, é o melhor marcador da Liga. O 2-1 surgiu ainda no primeiro tempo, por intermédio de Raul Silva. Um bom golo de Raul Silva. Já na segunda parte, Gelson Martins fez o 2-2 e o resultado final. O Sporting está neste momento a 10 pontos do seu eterno rival, a 10 pontos do líder Benfica. O Benfica é então primeiro, com 45 pontos. O Benfica que venceu em casa o Tondela, o Lanterna Vermelha, por 4-0. Os golos apenas surgiram na segunda parte. 2 golos por intermédio de Pizzi, o 1-0 e o 2-0. O terceiro golo foi por intermédio de Rafa. O quarto golo, já em período de compensação, foi por intermédio de Jonas, na transformação de uma grande penalidade. Na sequência da falta que deu origem à grande penalidade, Pica do Tondela viu o segundo amarelo e foi então expulso. O Tondela terminou então a partida com menos um jogador. O Benfica venceu então por 4-0.
O Porto está no segundo lugar, o Futebol Clube do Porto, que tem 41 pontos, venceu em casa o Rio Ave por 4-2. O primeiro golo do desafio foi apontado por Felipe, o Porto fez então o 1-0. Depois Guedes empatou, fez o 1-1. Já na segunda parte, o 2-1 surgiu por intermédio de uma grande penalidade, mas depois mais 3 golos do Futebol Clube do Porto a conseguir dar a volta ao resultado e a vencer então por 4-2. E vou já agora dizer que o quarto golo foi apontado pelo jovem Rui Pedro, ele que voltou a marcar, um jovem jogador que tem vindo aos poucos a revelar-se esta temporada. Ele já haveria marcado antes, voltou agora a marcar, fez o 4-2 no jogo frente ao Rio Ave. O Porto venceu num jogo em que, curiosamente, o Rio Ave teve mais posse de bola que o Futebol Clube do Porto, algo que não é muito normal nos jogos dos Dragões. Vou agora sair um pouco desta senda dos 5 primeiros. Vou falar do Marítimo. Já falei do jogo do Marítimo, porque jogou contra o Sporting, mas para dizer que o Marítimo está em clara ascensão na tabela, o Marítimo está em sexto, tem 27 pontos, e na próxima jornada há um jogo muito curioso, um jogo no estádio Dom Afonso Henriques, com o Vitória Sport Clube a receber o Marítimo. Como disse, o Marítimo sexto com 27 pontos, o Vitória é quinto com 34 neste caso, e estão então com 7 pontos de diferença. Um jogo muito interessante na próxima jornada em Guimarães, entre o Vitória e o Marítimo. Um jogo interessante no que diz respeito à luta pelas competições europeias, pelo acesso às competições europeias. Vou fechar assim a Liga NOS e vou falar um pouco da segunda Liga. Na segunda Liga, o Portimonense, que é líder, tem 56 pontos. O segundo é o Desportivo das Aves com 52, 4 pontos de diferença. Estes são as duas equipas que estão nos 2 lugares que dão acesso ao escalão principal. Reparem que no terceiro lugar está a Académica, que tem apenas 37 pontos. Entre o Desportivo das Aves e a Académica existem 15 pontos de diferença. A segunda Liga costuma ser muito competitiva. Esta temporada está a fugir um pouco a essa regra. Como estava então a dizer, o Portimonense empatou a 2 bolas em Penafiel, pôs fim a uma série de 4 vitórias consecutivas, empatou a 2 bolas no terreno de Penafiel, esteve até a perder por 2-0, mas conseguiu ainda chegar ao empate e evitar pelo menos o desaire. Já o Desportivo das Aves venceu em casa o Vitória B, venceu a equipa de Guimarães por 1-0. Houve também um duelo interessante entre terceiro e quarto, mas que estão já, apesar de estarem em terceiro e quarto, pontualmente estão muito distantes dos 2 primeiros, dos 2 lugares que dão acesso à subida de divisão. Foi um jogo que aconteceu nos Açores, entre o Santa Clara e a Académica. Resultado final, empate a 1 bola. Num jogo em que o Santa Clara marcou logo na primeira parte, a Académica chegou ao golo da igualdade já perto do final. Vou agora então falar da Liga Espanhola. Vou passar para o país vizinho. A luta pelo título na Liga Espanhola está bastante interessante. O Real Madrid é primeiro com 43 pontos, mas relembro, o Real Madrid tem menos um jogo. Segundo o Sevilha com 42 e terceiro o Barcelona com 41. Real Madrid venceu em casa pela margem mínima o Málaga esta jornada, venceu por 2-1. O Barcelona venceu fora, venceu no terreno do Eibar por 4-0. O Sevilha venceu no terreno do Osasuna por 4-3, um grande jogo de futebol. Sevilha teve por 2 vezes em desvantagem, 1-0 e 2-1. O resultado ao intervalo era 1-1. Na segunda parte, o Sevilha deu a volta ao resultado, colocou-se a vencer por 2-3. Mais um golo para cada lado, em período de compensação. O Sevilha a fazer primeiro o 2-4 e depois o Osasuna a reduzir para 3-4. O Atlético de Madrid está já um pouco mais distante. O Atlético, que é sempre um possível candidato a incomodar os super favoritos Real Madrid e Barcelona. O Atlético empatou a 2 bolas no País Basco, diante do Atlético de Bilbao. E assim foi alcançado pela Real Sociedad no 4º posto. Ambos têm 35 pontos. A Real Sociedad venceu em casa ao Celta de Vigo por 1-0. Outro grande jogo da Liga Espanhola nesta jornada foi o Villarreal-Valência, em que o Valência venceu em casa do Submarino Amarelo por 2-0. O Villarreal é sexto com 31 pontos, mas o Valência está muito aquém das expectativas. Agora respira um pouco melhor, tem 6 pontos de vantagem para a zona de despromoção, mas não é muito normal estarmos a falar do Valência e estarmos a associar esta equipa à luta pela permanência, como é óbvio. Pois bem, em Inglaterra,
Vou falar primeiro da grande surpresa da jornada. Em Anfield Road, o Liverpool perdeu em casa com o Swansea City por 3-2. O Swansea, os golos só apareceram na segunda parte. O Swansea conseguiu estar a vencer por 2-0. O Liverpool conseguiu ainda chegar à igualdade 2-2, mas depois apareceu novo tento do Swansea a fazer o 2-3 e o Liverpool perdeu então esse jogo. O líder na Liga Inglesa é o Chelsea, que tem 55 pontos. Venceu em casa o Hull City de Marco Silva por 2-0. O Marco Silva, que entrou há muito pouco tempo para o comando técnico do Hull City. Na jornada anterior haveria vencido em casa o Bournemouth por 3-1 no seu primeiro jogo ao comando da equipa inglesa para a Premier League. Desta vez perdeu em casa do líder por 2-0. Como disse, Chelsea, líder com 55 pontos. Segundo o Arsenal, tem 47. Venceu esta jornada o Burnley por 2-1, um jogo emocionante. Arsenal marcou já na segunda parte, 1-0, e já em período de compensação, com o Arsenal a jogar com menos uma unidade, aconteceram mais 2 golos e os 2 de grande penalidade. O Burnley chegou ainda a fazer o 1-1, mas por incrível que pareça, o Arsenal ainda foi a tempo de fazer o 2-1, como disse, também de grande penalidade, e conseguiu então esse triunfo. No terceiro lugar está o Tottenham, com 46 pontos, e o Liverpool é quarto com 45 pontos. No quinto lugar está o Manchester City, de Pepe Guardiola, que tem 43 pontos. Esta jornada houve lugar a um grande jogo entre o Manchester City e o Tottenham, que terminou empatado a 2 bolas. Foi mais um jogo em que golos só na segunda parte, com o City a ter uma vantagem de 2-0, mas a terminar com um empate a 2 bolas. O Manchester United de José Mourinho é sexto, tem 41 pontos. Esta última jornada empatou a 1 bola no terreno do Stoke City. Este último fim de semana foi também marcado pelo regresso do principal campeonato alemão, a Bundesliga, que teve, como é normal, aquela sua paragem de inverno. O Bayern de Munique continua na liderança, venceu por 2-1 no terreno do Friburgo, esteve a perder por 1-0, Lewandowski visou, ao intervalo o resultado era de 1-1 e o segundo golo apareceu já sobre os 90 minutos, com o Bayern de Munique a vencer então por 2-1 no terreno do Friburgo. O segundo classificado é o impressionante Leipzig, que venceu em casa por 3-0 o Eintracht Frankfurt, o Leipzig, que está no seu ano de estreia na Bundesliga, no principal campeonato alemão. Existem então neste momento 3 pontos de diferença entre o Bayern de Munique e esta equipa do Leipzig. Em França, o Mónaco de Leonardo Jardim continua em grande. Um ataque avassalador. Desta feita venceu em casa por 4-0 o Lorient. Tottenham, que separou-se assim do Nice. À partida para esta jornada estavam em igualdade pontual. O Mónaco tem 48 pontos. No segundo lugar está o Nice com 46. O Nice que empatou no terreno do Bastia a 1 bola. No terceiro lugar o PSG com 45 pontos, o grande candidato, mas que está no terceiro lugar. Venceu em casa do Nantes de Sérgio Conceição por 2-0. Esta que foi a primeira derrota de Sérgio Conceição no comando do Nantes. O Sérgio Conceição que com 4 jogos realizados para a Liga Francesa ao serviço do Nantes, tinha até agora 4 vitórias. E assim, vou agora falar dos destaques da semana. Pela positiva vou destacar o Grupo Desportivo de Chaves, que a meio da semana venceu o Sporting para a Taça de Portugal por 1-0. O Chaves já está nas meias finais, para além de estar a fazer um grande campeonato neste seu ano de regresso ao convívio dos grandes, venceu o Sporting e na Taça de Portugal já deixou pelo caminho o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Está então nas meias finais, onde vai defrontar o Vitória Sport Clube, agora neste caso, a 2 mãos. Pela negativa, eu vou destacar o Sporting Clube Portugal, inevitavelmente. Isto porque o Sporting Clube Portugal está-se a afundar cada vez mais. Neste momento já só luta pelo campeonato e mesmo assim está no 4º posto e está a 10 pontos do líder Benfica. O Sporting partia para esta temporada com o principal objetivo de vencer o campeonato. Está fora de todas as competições e está no campeonato a 10 pontos do seu principal objetivo. De facto, é inevitável falar do Sporting no meu destaque pela negativa. E assim vou terminar o meu vídeo. Já sabem, se gostaram, façam like, subscrevam. Pessoal, acompanhem os meus vídeos. Eu ando-me a esforçar. Reparem, eu já até trouxe uma camisa e tudo. Vá lá, pessoal, continuem a acompanhar.
Acompanhem também o site Futebol Portugal, sigam a página, façam like e assim vou-me despedir. Antes de me despedir, só quero dizer uma coisa. O novo símbolo da Juventus. E não digo mais nada. Pessoal, até para a semana.